Graça e paz, estaremos iniciando mais um estudo. O estudo dessa semana vai de Êxodo, capítulo 10, verso 1, até o capítulo 13, verso 16. Um estudo bastante interessante. Eu vou fazer o máximo para ser bem breve e direto, e temos tópicos muito interessantes sobre a libertação no Egito e sobre a redenção do sacrifício de Cristo. Amém? O estudo no primeiro verso, estarei lendo o primeiro verso desse estudo, que diz assim: Depois disso, o Senhor falou a Moisés: Vai ao Faraó, pois endureci o seu coração e o coração de seus subordinados, para manifestar estes meus sinais no meio deles. Então, vimos na semana passada sobre as pragas, certo? E nessa semana passada vimos que o faraó ele se recusou a ouvir os pedidos de Moisés para que os filhos de Israel fossem libertos. E assim, 7 pragas vieram, né, na semana passada, 7 pragas vieram, né, nesse texto que nós lemos. E na semana agora, que estamos estudando agora, outras 3 pragas vieram, né, totalizando 10 pragas. Então, no texto que nós lemos durante essa semana, vieram 3 pragas terríveis. Veio a praga dos gafanhotos, que veio a devorar as colheitas. Veio a praga da escuridão, né, aquelas trevas espessas, que foi explicado na semana passada. E a última praga, que é a praga dos primogênitos, onde todos os primogênitos do Egito, né, eles morrem na meia-noite do dia 15 do primeiro mês. Daqui a pouquinho veremos sobre esses detalhes. Essa palavra vai ao faraó, ela pode ser melhor traduzida, no hebraico utiliza aqui bo, esse bo pode ser melhor traduzido como venha. E é interessante que o próprio Deus, né, diz a Moisés que iria acompanhá-lo. Ó, venha ao faraó, eu vou contigo, né? Eu vou contigo, venha comigo. Irei mostrar, né, coisas grandes, os meus sinais no meio deles. E antes da praga final, é interessante que Deus ele instruiu o povo hebreu a estabelecer um novo calendário. No capítulo 12, iremos ver que ele fala: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Então aqui a gente vê, né, Deus estabelecendo um novo calendário. É um calendário bíblico que nós utilizamos para saber quando serão as festas designadas. Então, o Senhor, nesse evento da libertação, nesse evento da última praga, ele estabelece aqui, né, a primeira festa bíblica, e assim ele entrega um calendário para que fosse observado as festas bíblicas. E nesse é interessante, né? Lógico que o calendário, né, que é usado aqui na Bíblia é diferente do que nós usamos hoje. Aqui não está falando sobre o mês de janeiro. Vou aproveitar aqui, né, e fazer uma pergunta. Qual é o calendário que você utiliza? O que você sabe sobre ele? Você sabe alguma coisa sobre esse calendário que você utiliza? Qual é o nome desse calendário? Deixa eu abrir o Google aqui. Às vezes fazer uma pesquisa é bom, né? Para a gente aprender, é bom obter, né, conhecimento de algumas coisas. Bem, o calendário que nós utilizamos aqui no Brasil, na maioria dos países no mundo hoje, é chamado de calendário gregoriano.
Você sabe desde quando é utilizado esse calendário? Do que se trata esse calendário? Vamos lá. Calendário gregoriano. Opa, escrevi errado. Então, calendário gregoriano. Temos aqui, né, alguns sites falando, ou na Wikipédia. Bem, já veremos algumas coisas interessantes aqui. Veja, o calendário gregoriano é um calendário de origem europeia e foi promulgado pelo Papa Gregório VIII no ano. O Papa Gregório VIII ele viveu do ano 1502 a 1585, né? E esse calendário ele foi promulgado, né, pela Bula Intergravíssimas. Antes disso, a Europa utilizava o calendário juliano, né, o calendário romano, e esse calendário juliano ele já era existente antes mesmo de Jesus nascer. É óbvio que Jesus jamais utilizou esse calendário. Esse era um calendário romano, né? Os romanos usavam esse calendário juliano, ok? Então você vai ver que é, Júlio César, né? Ele implementou esse calendário, ficou vigente, né, em 46 antes de Cristo, né? Então a gente vê que antes mesmo de Jesus nascer, e obviamente Jesus não utilizou esse calendário. O Papa Gregório ele promulgou, né, um decreto de que esse calendário fosse utilizado em 1582, e isso devido, né, a um erro de 10 dias que tinha no calendário juliano. Então, em questão de. Deixa eu ver se vai falar aqui. Aqui, exatamente. É sobre o equinócio de primavera, né, tinha uma perda de 10 dias. Então, esse erro de 10 dias, ele queria desfazer. Então ele chama matemáticos, ele chama pessoas, né, muito inteligentes, né, físicos, pessoas que conseguissem fazer cálculos e fazer uma mudança para que não tivesse esse erro de 10 dias do calendário juliano. E aí, né, em 1582, inicia esse calendário. Tem algumas curiosidades interessantes, como o primeiro dia desse novo calendário foi o dia 15 de outubro de 1582. E o interessante é que o dia anterior ao dia 15 não foi dia 14, foi dia 4. Do dia 4 de outubro, eles pularam para o dia 15 de outubro. Você lembra que eles queriam corrigir esses 10 dias? Então, na verdade, nesse calendário que nós utilizamos hoje, não existiu entre os dias 5 de outubro de 1582 ao dia 14 de outubro de 1582. Não existiu. Então, essa data não existiu. Se alguma pessoa nascesse no dia após o dia 4 de outubro de 1582, na verdade teria nascido no dia 15. Não existiu ninguém nascendo entre o dia 5 e dia 14 de outubro de 1582, porque essa data não existiu no calendário. Então aqui vai mostrar, né, coisas interessantes sobre, né, o cálculo, sobre algumas questões de contrato. Aqui você verá, né, sobre o que eu acabei de falar. Foram omitidos 10 dias e deixou de existir os dias 5 a 14 de outubro de 1582. A bula ditava que no dia imediato à quinta-feira, dia 4 de outubro, fosse sexta-feira, dia 15. Então, era uma quinta-feira, dia 4 de outubro, e no dia seguinte, na sexta-feira, simplesmente deu um pulo de 10 dias. Foi para o dia 15 de outubro. Né? E tem mais algumas regrinhas aqui vigentes. É lógico que teve algumas críticas, mas no final foi aceito. E é o calendário, né, utilizado hoje praticamente no mundo todo. Mas eu estou falando isso justamente para que você entenda que a Páscoa bíblica, né, não tem nada a ver com a Páscoa
utilizada hoje usando esse calendário. Você até verá, né, aqui falando também sobre a data da Páscoa, né? A data da Páscoa foi feita de uma forma diferente, depois até explicarei também. A Páscoa ela vai ser sempre, né, nesse calendário gregoriano, vai ser sempre entre 22 de março e 25 de abril, né? Nunca antes e nunca depois. Mas daqui a pouquinho entraremos melhor nesse assunto, ok? Então vimos, né, nas escrituras o Senhor falando, né, que esse mês ao qual ele estava falando a Moisés e a Arão seria o primeiro mês do ano, certo? Então isso aqui é bom entendermos. E o calendário que nós utilizamos hoje, esse calendário gregoriano, ele é um calendário, né, eles chamam de lunisolar. É um calendário que é baseado mais no Sol, né, para se entender, né, um pouco melhor. Agora, o calendário bíblico, ele era baseado no avistamento da lua nova. Então, quando se via a lua nova, era um novo mês, né? Então, esse momento em que o Senhor falou a Moisés aqui, né, este mês vos será o princípio dos meses. Então, na lua nova que iniciou esse primeiro mês, ok? Foi dito, né, lemos durante essa semana, que no 14º dia daquele mês, um animal seria abatido, né? Aquele cordeiro que no 10º dia eles separaram, né? Então, no 10º dia, no dia 10 do primeiro mês, eles adquiriram esse cordeiro. Deveria ser um cordeiro sem defeito, de 1 ano, né, no máximo. Deveria ser um por cada casa. E no 14º dia, eles pegariam, né, esse cordeiro e, né, teria que abater o cordeiro, pegar o sangue e aspergir nas ombreiras das portas, né, no lintel, né, ali de todo o lar israelitas. E isso seria para que Deus passasse por cima dessas habitações, quando ele viesse matar os primogênitos do Egito naquela noite. E aí, vemos, né, no decorrer desse capítulo 12 que a carne deveria ser comida, né, com pães ázimos, né, que são os pães sem fermento, e ervas amargas. E Deus ordena aos israelitas que observassem, né, essa festa dos pães sem fermento. E assim, né, por todas as gerações. Podemos ler aqui, né, no decorrer do texto, podemos ler no decorrer do texto, vamos ver aqui, tudo isso que foi falado. Ó, guardar o cordeiro até o 14º dia do mês, né, colocarão o sangue nas ombreiras, comerão a carne assada com pães ázimos, né, os pães sem fermento e ervas amargas. Agora, uma coisa interessante é o seguinte: e este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Celebrareis para sempre, perpetuamente. Isso aqui é interessante. Daqui a pouquinho veremos um pouco melhor, né, sobre isso. Então, a morte dos primogênitos do Egito finalmente quebrou a resistência do faraó. E ele finalmente permitiu que os israelitas saíssem do Egito. E está escrito também
que havia 600 mil homens adultos na saída do Egito, né, junto com todas as mulheres, também teve crianças e também uma multidão mista, né, de estrangeiros que se juntaram aos israelitas. Né, calcula-se que tinha mais de 2 milhões de pessoas. Os israelitas foram ordenados, né, a consagrar todos os seus primogênitos a Deus e a comemorar todos os anos a Páscoa do Senhor. Durante esse período, eles deveriam remover todo o fermento das suas casas por 7 dias. Né? Veremos aqui no verso 15: 7 dias comereis pães ázimos, né, que é o pão sem fermento. Ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas. Então, essa festa era comemorada por 7 dias, nessa festa da Páscoa, e deveriam comer esse pão sem fermento durante todos esses 7 dias. E contar a história da redenção para os filhos deles. Então, vimos que é uma história bastante interessante, essa história da redenção do povo, a libertação do Egito. Iremos fazer agora algumas perguntas e respostas. O povo às vezes me manda pergunta e resposta no privado, alguns eu já respondo diretamente, outros ficam um pouco acanhados, né, não precisam, vocês podem ficar à vontade, né, para perguntar. Agora, algumas dúvidas que surgem bastante, né, estarei, né, respondendo aqui. Por que o Senhor endureceu o coração de Faraó? Então, nós lemos aqui, né, no capítulo 10, né, no verso 1, porque tem endurecido o seu coração. Né? Então, a gente vê aqui a raiz, né, de kevod, né, kavod, de tornar pesado. Eu endureci o coração de Faraó. Por que o Senhor endureceu o coração de Faraó? Por que ele fez o coração de Faraó pesado? Por que isso? E o propósito era de realizar os sinais no meio deles. Né? Esse foi o propósito. Ó, eu tenho endurecido o coração, né? Para quê? Para fazer estes sinais no meio deles. Então, vamos dividir por algumas perguntas. Primeiro, por que o Senhor endureceu o coração de Faraó? Simples. O propósito era de realizar os seus sinais no meio do povo. E os seus sinais eram para o benefício de Israel, para que Deus pudesse ser lembrado como o Deus que fez os egípcios de tolos, trazendo juízo sobre os deuses. Vimos na semana passada sobre, né, essa questão que Deus veio a desmoralizar os deuses do Egito. Caso você não tenha assistido o último estudo, eu recomendo que você assista. E Deus, então, ele fez através das pragas, ele queria demonstrar que os deuses egípcios não tinham poder algum. E por meio desses sinais, ele queria demonstrar a Israel que ele é Deus. Só o Senhor é Deus. E somente pelo seu poder eles poderiam ser libertos. Aí vem uma segunda pergunta, que, né, já passa a ser um pouco mais polêmica, um pouco mais difícil de entender. Se Deus endureceu o coração de Faraó, tornando-o teimoso, como ele poderia ser responsabilizado por suas ações? Cadê o livre-arbítrio? Cadê o livre-arbítrio aqui?
Deus endureceu o coração de Faraó? Faraó então não teve escolha? Veja, meus queridos, Deus endureceu o coração do Faraó só depois que esse tirano já havia endurecido. Só depois dele ter recusado a mensagem das 5 primeiras pragas, na sexta praga, né, está escrito que o Senhor endureceu o coração do Faraó. Se alguém se recusar repetidamente a submeter a Deus, o Senhor pode dar um basta e ratificar a decisão da pessoa. Quem decidiu não foi Deus, foi Faraó. Foi Faraó que não quis ouvi-lo. Deus simplesmente decidiu falar: ok, já que ele não quer, vou aceitar a decisão dele. E o que Deus fez foi o quê? O que pode fazer com que a pessoa venha se arrepender? Apenas pelo Espírito de Deus. É o Espírito do Senhor que vem agir em nós para que a pessoa possa se arrepender, né, do juízo. É só pelo Espírito. Então, se Deus retira o Espírito dele de Faraó, ele impede, né, que aconteça o arrependimento. O Espírito de Deus simplesmente se apartou de Faraó. Faraó desprezou abertamente o Senhor. E ele estava destinado já a morrer. A questão do arrependimento, né, chega um momento em que é impossível a pessoa retornar. Chega um momento, dependendo de quando a pessoa está no pecado, que Deus ratifica. Deus fala: essa pessoa já se entregou ao pecado, né, e não tem mais jeito. E isso aconteceu com aquelas pessoas no dias de Noé. E por isso foram todas destruídas. Eles desprezaram a mensagem do Senhor. Deus percebeu que não havia mais possibilidade de arrependimento. E aí ele deu um basta. Lá em Romanos, tem algo interessante sobre isso. Romanos 9. Olha que interessante. Eu vou ler até um pouco antes, que do verso 14. Que diremos, pois, que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei, né? Compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Deixa eu colocar aqui uma versão um pouco mais atualizada, que é mais fácil de entender. Que diremos? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Porque ele disse a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Assim, isto não depende da vontade nem do esforço de alguém, mas de Deus mostrar misericórdia. Pois a Escritura diz ao Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Portanto, ele tem misericórdia de quem quer e endurece a quem quer. Opa, peraí. Então Deus foi duro com o Faraó. Ele simplesmente não teria o direito. Calma aí, calma aí. Então me dirás, por que Deus ainda se queixa? Pois quem pode existir à sua vontade, né? E aí o texto, né, ele continua, né? O texto continua. Depois eu recomendo que você leia, né, a continuação do texto, né? E depois eu vou te explicar, né, um pouquinho mais. Mas a questão é que Deus, ele
nos conduz pelo caminho em que nós mesmos desejamos seguir. Se nós decidimos viver sem ele e chegar um momento em que, né, o pecado for tanto atolado, ele vai ratificar essa decisão. E ele pode me usar no mal para a glória do lado bom, para um propósito bom. E é o que aconteceu com o Faraó. E acontece e aconteceu diversas vezes na Bíblia. Ele usar uma pessoa do mal para a vontade dele. A vontade dele é soberana, sim. Nós temos que viver segundo a vontade dele. Se a gente se afasta e faz, né, coisas ruins aos seus olhos, isso pode ser muito perigoso. Feliz é um homem que sempre teme ao Senhor, mas o que endurece o coração virá cair em desgraça. Faraó endureceu o coração e o final dele foi a desgraça. Meus queridos, nós não podemos nos opor a Deus, senão o castigo pode ser prolongado através desse processo de endurecimento. E isso ocorre devido à nossa própria rebelião interior. Faraó, ele se rebelou contra Deus em seu interior. Frequentemente, as pessoas acabam não tendo uma consciência disso. Precisamos ter essa consciência. Só quando tivermos consciente disso, podemos ser capazes de mudar de direção. Deus conduz os homens por um caminho que eles mesmos escolhem. Se um homem quer ser bom, Deus vai levá-lo à bondade. Se ele quer seguir um caminho mau, Deus também ajuda a fazer isso. Tem um Provérbios também muito interessante, Provérbios 16, o verso 9. Mas olha que interessante. Vai falar, ó, os planos do coração pertencem ao homem, mas a resposta da língua vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Olha que interessante. Agora, olha o verso 9. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Vocês entenderam, meus queridos? Então vamos lá. É importante o arrependimento. Se a pessoa endurece o coração de tal forma, onde chega um momento que não há mais a possibilidade de se arrepender, e Deus conhece esse momento porque Ele sonda e conhece os nossos corações, Ele conhece cada um de nós, todos os detalhezinhos, não há nada que possamos esconder dele, é necessário o arrependimento. Agora, se é necessário arrependimento, existe verdadeiro arrependimento e falso arrependimento? Sim, existe. E esse falso arrependimento, infelizmente, vai fazer com que a pessoa se afaste mais ainda de Deus e se aproxime do mal. O falso arrependimento é baseado num desejo egoísta de evitar dor, de evitar, né, a justiça divina. E a pessoa, né, para querer tentar enganar a Deus, que ninguém engana a Deus, ela diz que está arrependida. Implora a Deus por misericórdia, mas quando o juízo diminui o efeito, quando, né, a fase ruim passa, as pessoas acabam voltando pelos maus caminhos. Isso é um sinal de mau arrependimento. Então, essa é uma característica de falso arrependimento. A pessoa passa por uma fase ruim, pede perdão a Deus, Senhor, me perdoa, eu não vou fazer mais isso. E aí
passa esses efeitos do mal e as pessoas voltam a praticar a iniquidade. E quais são as verdadeiras características, né, do arrependimento? O arrependimento verdadeiro, quais são as características? Nós temos pelo menos 4 características básicas: abandonar o pecado. Abandonar o pecado é principal. Se não abandonar o pecado, não há arrependimento. Lamentar a violação causada pelo pecado. Quando é contra alguém, a pessoa buscar fazer as pazes, aceitar o perdão e prosseguir sem pecar. Lá em Atos, no capítulo 3, 19, está escrito: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados. Convertei-vos, retornai-vos a Deus, e para isso é necessário arrependimento. Bem, lemos sobre a Páscoa, a instituição dessa festa. O que significa a palavra Páscoa? Nós lemos lá em Êxodo, capítulo 12. Esta é a Páscoa do Senhor. Em hebraico, essa palavra Pessah, né? Pessah, Páscoa. O que significa Páscoa? Essa palavra em hebraico significa passar, passagem. Existem, né, diversos textos sobre isso. Temos aqui, né, no verso 11, temos, né, o verso 13, verso 23, o verso 27, né, que aparece nessa palavra que Deus passou. Né? Então está escrito, quando eu vir o sangue, eu passarei sobre vocês. O Senhor passará através, o Senhor passará pela porta. É o sacrifício da Páscoa do Senhor que passou sobre as casas dos filhos de Israel. Então, a palavra Páscoa, em hebraico, Pessah, significa passagem. Né? O Senhor passou, ele passa. Né? Então, essa questão do passar, o Senhor ter passado sobre a casa dos filhos de Israel, né, isso dá o significado do nome dessa festa. E, né, agora iremos, né, fazer uma parte nova desse estudo, que é sobre o significado maior dessa festa da Páscoa. Vou te fazer 2 perguntas antes de iniciarmos. Você sabe do que se trata a celebração da Páscoa? A celebração dessa redenção? O que é a Páscoa? Mais uma pergunta a você. Você celebra a Páscoa? Então vamos continuar. Então vimos que a palavra em hebraico para Páscoa é Pessah, que vem de passagem. Então, Pessah em hebraico é passagem, que é conhecida como a Páscoa, né, em português. É comemorada no dia 14 de Aviv, 14 de Nissan, né, no segundo calendário bíblico. A Bíblia diz no 14º dia do primeiro mês, né, ao entardecer.
No nosso calendário, no início do nosso estudo, nós vimos sobre o calendário gregoriano. No nosso calendário, nós temos que fazer uma conversão para saber quando vai cair em nosso calendário. Mas para observarmos, biblicamente falando, nós temos que olhar o calendário bíblico, o calendário de Israel. Ok? O nome dos meses, né, com o passar dos anos, vamos ver que foram modificados. Né? Hoje eles usam mais esse nome Nissan, que foi passado a usar depois do exílio babilônico. Mas na Bíblia veremos, né, aparecendo mais o nome Aviv, ou o 14º dia do primeiro mês, certo? Mas é importante que você saiba que é o primeiro mês bíblico. E essa festa da Páscoa, ela celebra e recorda a libertação do povo de Israel do Egito. Por isso que é conhecida como a festa da libertação. Antes da 10ª praga, Moisés foi instruído a pedir para que cada família hebreia sacrificasse um cordeiro e molhasse os umbrais das portas com o sangue do cordeiro, para que não fossem acometidos pela morte dos seus primogênitos. Chegada a noite, os hebreus comeram a carne do cordeiro, acompanhada de pão ázimo e ervas amargas. E tomarão do sangue e poloão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas a comerão. Está escrito em Êxodo 12, versos 7 e 8. Em qual dia será celebrada? Nem já vimos sobre isso, mas repetindo aqui, usando uma outra referência, essa está escrito em Números, capítulo 9, verso 1 ao 4. E falou o Senhor a Moisés no deserto de Sinai, no ano segundo da sua saída da terra do Egito, no primeiro mês, dizendo: celebrem os filhos de Israel a Páscoa a seu tempo determinado. No dia 14 deste mês, pela tarde, a seu tempo determinado, a celebrareis, segundo todos os seus estatutos, segundo todos os seus ritos, a celebrareis. Disse, pois, Moisés aos filhos de Israel que celebrassem a Páscoa. Então, vimos que o Senhor ele fala a Moisés que todos os filhos de Israel celebrassem a Páscoa no tempo determinado. E ele diz que esse dia seria o dia 14, no primeiro mês, ao entardecer. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Vimos que o significado é passagem, né? Em Êxodo 12, 12, veremos: e passarei. E acontecerá que quando os vossos filhos vos disserem: que culto é esse? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Até quando essa festa deveria ser celebrada? E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor, nas vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo, para sempre. Por uma pergunta importante: como e quando
os primeiros cristãos celebravam a Páscoa? A resposta, na verdade, é tão simples e fácil, mas infelizmente, muitas das vezes nós não percebemos sobre isso. Às vezes, por não conhecer de fato as Escrituras, às vezes, né, por ignorância ao saber, devido a algumas questões históricas que veremos daqui a pouco, nós não sabemos sobre isso. Olha que interessante. O Senhor Jesus, ele celebrou a Páscoa com os seus discípulos. E conforme as Escrituras Sagradas dizem, e os seus discípulos celebraram assim por mais de 300 anos. Cristãos, né, pessoas que seguiam a Cristo, tanto entre judeus e gentios, e também os judeus continuaram celebrando a Páscoa no mesmo dia, no 14º dia do primeiro mês ao entardecer. Daqui a pouquinho veremos como Jesus celebrava a Páscoa com seus discípulos. Veja o que o apóstolo Paulo diz para os cristãos de Corinto. Isso aqui é muito interessante, muito profundo também. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado por nós. Por isso, façamos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade, da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Em 1 Coríntios, no capítulo 5, do verso 6 ao 8. Veja que interessante. Ele fala aos cristãos, aos seguidores de Cristo, de Corinto, para celebrar a festa da Páscoa, né? Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. É importante que venhamos a entender. Falamos muito, Cristo é o nosso Cordeiro, Cordeiro, Cordeiro. Mas o que é ser Cordeiro? Por que ele teve que ser sacrificado? Muitos não entendem essas questões fundamentais da fé. E agora veja que Paulo, lembra que estudamos que a festa da Páscoa, no capítulo 12 de Êxodo, vai tratar que ela deve ser celebrada sem fermento? O fermento deveria ser retirado das casas? Apóstolo Paulo, ele atesta isso e ele quer demonstrar um simbolismo maior disso tudo. O verdadeiro significado desse simbolismo. Por que tirar o fermento dos nossos lares? O fermento simboliza o pecado. Um pouco de fermento levera toda a massa. Um pouco de pecado faz com que tudo vira imundície, tudo fique sujo. Alimpai-vos desse fermento, desse pecado, para que você seja uma massa sem pecado. Você está sem fermento, sem pecado. Cristo foi sacrificado por nós para limpar-nos desses pecados. Precisamos fazer a festa sem o fermento, sem o pecado, sem a maldade, sem a malícia. Precisamos purificar os nossos corações para você ver a profundidade desses significados. Um outro ponto interessante sobre isso, né, não aqui julgando, porque infelizmente nós aprendemos errado e vamos fazendo errado até alguém ensinar a forma correta. Eu já fiz isso errado. O quê? Do que eu estou falando? Gente,
O fermento simboliza o pecado. E muitas igrejas fazem a Santa Ceia com pão fermentado. Se a gente está fazendo memória de Cristo, que é o Cordeiro sem pecado, o pão simboliza o corpo de Cristo, que não teve pecado. O fermento simboliza pecado. Deveria ter deveria se fazer sem o fermento. Não podemos fazer com pão plus vita, com pão, né, francês, com pão com fermento. Não podemos celebrar, né, a Santa Ceia com pão fermentado. Muitos fazem isso. E sobre a Santa Ceia, daqui a pouco eu vou, né, entrar num assunto interessante sobre isso. Bem, antes disso, quando a data da Páscoa católica foi alterada? E quem alterou? Isso mesmo, a data que hoje a maioria das pessoas comemoram da Páscoa, né, a data da Páscoa, não é a data bíblica. Não é a data bíblica. Hoje, infelizmente, até muitos evangélicos estão celebrando a Páscoa não na data instituída por Deus, mas na data instituída por Roma, pela Igreja Católica. Se você quiser confirmar tudo isso, você pode confirmar. Essas informações estão até na catequese. Os católicos aprendem sobre isso. Esse concílio de Nicéia, esse concílio da Igreja, né, até então católica, convocado pelo imperador Constantino, resolveu que a Páscoa fosse comemorada por todos os cristãos no mesmo dia. E as resoluções desse concílio determinaram que a data da Páscoa fosse comemorada sempre no primeiro domingo após a lua cheia, depois do equinócio da primavera. Nós lemos isso na Bíblia? O que está escrito na Bíblia? Na Bíblia está escrito 14º dia do primeiro mês. Este dia vos será um memorial. Vós o celebrareis como festa ao Senhor e como estatuto perpétuo através de vossas gerações. Mas tentaram mudar isso aqui. E no ano 341 depois de Cristo, no Concílio de Antioquia, penalidades foram determinadas para as pessoas que recusassem a celebrar a Páscoa na data estipulada pelo decreto de Nicéia. Então, caso alguém decidisse celebrar a Páscoa na data que Deus pediu, essa pessoa seria penalizada. As pessoas foram forçadas a celebrar na data que Roma instituiu. Um cristão poderia celebrar a Páscoa bíblica após o Concílio de Antioquia? Meus queridos, sempre existiram os verdadeiros cristãos, que não se corromperam, apesar das perseguições. E muitos cristãos celebravam a Páscoa escondidos por muitos e muitos anos. Alguns bispos da igreja não concordaram com a mudança da data, enviaram cartas para o Papa, alegaram, né, descontentamento com a nova data escolhida, e falando que o próprio Deus havia escolhido a data da Páscoa. Né? Como mudar a data se o próprio Deus determinou em que dia seria celebrada? E você sabe o que aconteceu com esses bispos da igreja que foram contra essa mudança da data? Foram perseguidos. Alguns dos grandes bispos, como Polícrates, Policarpio, Melito, foram exilados e alguns outros bispos foram mortos.
Isso aqui você pode ver que tem relatos históricos, tem registros. Aqui na tela eu coloquei uma carta que foi escrita por Polícrate de Éfeso, né, um bispo de Éfeso. E ele escreve ao Papa Vítor I sobre a celebração da Páscoa. E ele estava argumentando de forma contrária à decisão do bispo de Roma, do Papa, sobre essa imposição à mudança da data e sobre o simbolismo da Páscoa. Olha que interessante, esse bispo, né, Polícrates de Éfeso, escreve ao Papa: Nós observamos o dia exato, sem tirar nem pôr, pois na Ásia grandes luminares também caíram no sono. Aqui está falando sobre, né, apóstolos, sobre grandes pregadores, né, do Evangelho, pessoas que aprenderam, né, diretamente com os discípulos e até mesmo os discípulos de Cristo. Então, esses grandes luminares se referem aos apóstolos ou pessoas que aprenderam diretamente com os apóstolos. E aqui Polícrates continua falando que caíram no sono aqui é que eles morreram, ok? Incluindo João, que está falando do apóstolo João, que foi tanto uma testemunha quanto um professor que se deitou no peito do Senhor. E a carta continua. Policarpo, que foi bispo e mártir, Trásias, bispo e mártir de Eumênia, que dormiu em Esmirna. Por que precisaria eu mencionar o bispo e mártir Ságares, que se deitou em Laodiceia, ou abençoado Papírios ou Melito? Todos estes observavam o 14º dia da Páscoa de acordo com o Evangelho, não desviando em nenhum aspecto, mas segundo a regra de fé. E eu também, Polícrates, o menos importante de todos, faço de acordo com a tradição de meus pais e meus parentes, 7 outros bispos, né, que eram da família. Sempre observaram o dia em que as pessoas separavam o fermento, pois os que são maiores que eu disseram, nós devemos obedecer a Deus ao invés de homens. E isso que ele encerrou a carta aqui dizendo, aqui que está no final aqui da carta na tela, está escrito: nós devemos obedecer a Deus ao invés de homens. E quem é esse, né, quem são esses que são maiores do que Polícrates e disseram isso? Né, ele está citando pessoas que eram maiores que ele. Quem eram esses que eram maiores que ele? Atos 5:29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Nós devemos obedecer a Deus ao invés dos homens. Os homens modificaram o calendário e as pessoas estavam seguindo ordens humanas, deixando as ordens divinas de lado. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Meus queridos, eu gostaria de fazer uma pergunta. Então existem duas Páscoas bíblicas? Não, meus queridos. Não existe biblicamente separação entre Páscoa judaica, Páscoa cristã. Existe a Páscoa bíblica, a Páscoa da Bíblia. Infelizmente, os cristãos, em sua maioria, estão seguindo uma ideologia completamente deturpada. Muitos nem sabem como celebrar a Páscoa. Como se celebra a Páscoa? Tem lugares, né, não julgando aqui, até porque eu não nasci sabendo de tudo. Conhecimento a gente, conforme estuda as escrituras, a gente vai adquirindo. Meus queridos, tem um lugar que a celebração da Páscoa é apenas trocar chocolate. Será que o simbolismo da Páscoa é esse, chocolate? Se soubessem da onde surgiu essa ideia de ovo,
Isso aí tem muito a ver com a deusa da fertilidade. Enfim, eu não quero tratar sobre isso. Eu quero falar sobre a Bíblia. A Páscoa bíblica é apenas uma só Páscoa. Nem Jesus e nem os apóstolos criaram uma nova Páscoa, nem outra data e nem com outro significado. Jesus apenas trouxe uma revelação maior do que se tratava a Páscoa, que antes já era comemorada. Cristo trouxe o maior significado da Páscoa. Ele não celebrou uma nova Páscoa, ele celebrou a Páscoa bíblica, só que trazendo o real significado de alguns elementos que até então eram desconhecidos. E este dia vos será por memória, celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações. E durante os dias que antecedem a Páscoa, todo o fermento deveria ser removido. Também nosso coração deve estar preparado para o jantar da Páscoa, para nos prepararmos para a experiência da redenção pessoal. Devemos retirar o fermento do pecado oculto de dentro dos nossos corações. O verdadeiro sentido da eliminação do fermento nas vésperas da Páscoa é uma purificação espiritual do coração e da alma. É importante celebrarmos a Páscoa, celebrarmos a redenção do Senhor. E o próprio Cristo pediu para que celebrássemos a Páscoa em memória dele. Você tem celebrado? A Páscoa é uma história que tem sido recontada por milhares de anos. É uma história de transições milagrosas, da escravidão para a liberdade, do desespero para a esperança, das trevas para a luz. Aconteceu pela fidelidade de Deus para com seu povo. Assim como Deus cuidou dos filhos de Israel nos tempos antigos, ele cuida de todos os que são seus hoje. Uma das últimas coisas que Jesus fez foi a celebração da Páscoa, reunindo os seus discípulos em um salão em Jerusalém, e ele dirigiu um jantar cerimonial da Páscoa. Tenho desejado muito comer esta Páscoa convosco, antes do meu sofrimento. Ele passou os alimentos entre eles, e houve ali no contexto dessa celebração uma revelação por Jesus do mistério do plano da redenção de Deus. E ele lhes falou do seu corpo e do seu sangue. E explicou aos seus discípulos que era necessário que ele morresse. Quando participamos juntos do jantar cerimonial da Páscoa, podemos experimentar mais uma vez da grande redenção de Deus. Lucas 22. Vamos abrir aqui. Meus queridos, o que nós chamamos hoje, né, de Santa Ceia é uma tradição da igreja que é uma tradição boa e deve ser celebrada. Tem igreja que vai celebrar no primeiro domingo do mês, outras segundo domingo do mês, outras no último domingo, terceiro domingo, enfim, não importa o dia, é uma boa tradição da igreja. A igreja cristã, né, católica começou a celebrar, né, como Eucaristia, né, nos primeiros séculos, e é algo bom a qualquer momento sentarmos reunidos fazendo em memória de Cristo. Mas, meus queridos, o que muitos ignoram é que o que Cristo celebrou ali foi a Páscoa. O que ele revelou ali como sendo o seu corpo e o seu sangue são elementos da Páscoa. Então veja que é importante, e não ignore isso, que venhamos a celebrar a Páscoa tal como ele nos ensinou. E isso é ignorado por muitos.
Bem, aqui no capítulo 22 vamos ver o contexto, né, da Páscoa. Veja, ó, aproximava a festa dos pães sem fermento, que se chamava por Páscoa, certo? E aqui o texto, né, continua. Jesus dá instruções de como, né, iria arrumar o lugar para que fosse feita a refeição da Páscoa. Então, né, ele fala que, né, ele desejou muito comer essa Páscoa antes do sofrimento, né? Olha que interessante. Uma coisa que muitos não percebem. Olha o verso 17. E tendo recebido um cálice e dado graças, disse: Tomai-o e reparti-o entre vós. Porque vos digo que a partir de agora não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Então Cristo revelou a eles que estava perto de morrer, certo? E que seria a última vez que ele beberia, né, do vinho até que ele fosse beber novamente no reino de Deus. Agora é interessante uma coisa que muitos não percebem, é isso aqui, ó. Tendo recebido um cálice. Um cálice. Um cálice. É importante que você saiba que na celebração da Páscoa não existe apenas um cálice. Existem vários. Aqui ele pegou um cálice. Um de vários. Ok? Ó, tendo recebido um cálice, então ele pegou um cálice, né, um cálice que estava em cima da mesa. Que muito provavelmente esse aqui seria o segundo cálice da comemoração da Páscoa, ok? Veja que no texto diz que ele aqui ele pega um cálice, certo? Só para você entender o que eu estou falando. Ó, tendo recebido um cálice, tendo dado graças. Esse graças aqui é uma bênção pelo fruto da vide. Cada elemento da Páscoa era citado uma bênção. Então, ao comer do pão, citava a bênção. Ao beber do cálice, uma outra bênção. Ao comer as ervas amargas, outra bênção. Né? Então, era costume e é costume até hoje, né, abençoar cada elemento antes de comer. Então, eram vários cálices, e a cada cálice que era bebido, era dado graças. Então vamos ver que ele pegou um cálice e deu graças e repartiu entre os seus discípulos, ok? E aí, logo depois, ele toma o pão, dá graças, né? Aqui é uma bênção, né, em hebraico, né, do pão é Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, hamotzi lechem min haaretz. Amém. E do vinho é parecido, mas no final fala Borei pri hagafen. São agradecendo a Deus por ser rei de todas as coisas e fazer sair o pão da terra. E o do vinho é bendito ao Senhor, né, pelo fruto da vide. Então, são bênçãos engrandecendo ao Senhor, né, por ser rei sobre todas as coisas e por ter criado esses elementos. E agora o que eu quero mostrar a vocês é o seguinte: temos primeiro aqui um cálice e dá graças. Temos depois o pão e ele dá graças, né? Ele dá graças, certo? E agora, ó, da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice. Opa! Agora aqui não está escrito mais um cálice. Agora é o cálice aqui, tá vendo? Vamos ver que aqui é um outro cálice que é dado. Não é o mesmo cálice de antes, ok? Então, só para que você entenda que a Páscoa é celebrado com mais de um cálice. Mas este cálice aqui, que é usado depois da ceia, ó, depois da ceia. Este cálice aqui foi antes da ceia, ok? Existe todo um rito, certo? E nesses ritos da Páscoa, depois da ceia, depois do jantar cerimonial, eles estavam aqui em um jantar.
depois da ceia, ele toma um cálice. Pela ordem, né, desse manual de cerimônia da Páscoa, acredita-se que esse aqui era o terceiro cálice da Páscoa. E esse terceiro cálice da Páscoa, que é considerado por nós, seguidores de Cristo, como o principal deles, o cálice, é o cálice da redenção. E é interessante que no judaísmo já tem significado cálice da redenção, mas eles não possuíam um entendimento pleno. Eles não possuíam a revelação sobre a redenção. E é isso que Cristo vai trazer. Ele vai dizer que esse cálice da redenção, é a nova aliança no sangue dele. Este cálice é a nova aliança em meu sangue, derramado em favor de vós. Então, ficou claro, né? Então, são vários cálices, né? Fica evidente isso aqui, né, nesse texto de Lucas. E esse cálice aqui é o principal. É o cálice que ele pega e traz a revelação do seu sangue. Inclusive, este pão, né, que partiu e entregou a eles, para você ver o quão forte é o entendimento quando a gente busca e pesquisa, estuda. Esse pão, o nome dele é afikoman, que tem vários significados. Entre eles, é o pão da aflição, o pão que é ser afligido. Cristo foi afligido. E o pão simboliza o corpo dele e foi moído. Isso é muito forte, meus irmãos. E é interessante que alguns significados proféticos dos elementos. Existe todo um rito durante a Páscoa, mas é interessante que uma das coisas que são feitas e que trazem maior significado da revelação de Cristo é que esse pão que era partido era também conhecido como aquele que há de vir. E da mesma forma, né, para quem entende os simbolismos gerais da festa, a forma em que Jesus ele foi envolto, né, por um lenço e colocado e sendo escondido num túmulo, isso de forma semelhante é feito também na Páscoa. Em uma outra oportunidade, eu posso até fazer um estudo um pouco mais profundo, explicando como celebrar a Páscoa com todos esses ritos, porque é importante. Mas você fazendo o que a Bíblia já diz, isso já é o suficiente, meus irmãos. A Bíblia já diz tudo. Alguns ritos foram acrescentados depois. Vamos ver que Jesus utilizou muitos desses. Mas é importante que você faça o que está na Bíblia. O que Jesus fez com seus discípulos. Isso é importante. Fazer isto em memória de mim. Fazer isto o quê? Pegar o pão, partir, compartilhar com os irmãos, fazendo memória de Cristo. Desse pão, o pão sem fermento, o pão da aflição. Fazer isto o quê? No jantar da Páscoa, pegar do pão da aflição e comer em memória de Cristo. Isso é muito importante, meus irmãos. É importante, né, eu não vou me alongar, né, muito, mas é importante o seguinte, que entendamos o sacrifício da Páscoa. Muitos chamam Cristo de o Cordeiro de Deus, mas não entendem por que Cordeiro. Né? A Bíblia diz, né, em Hebreus, que sem sangue não há remissão de pecados.
E por que tem que ter sangue? Por que isso tudo? Então, vou ser bem breve aqui nessa parte, mas é importante que você saiba que iremos aprofundar um pouco mais isso quando entrarmos no livro de Levítico, né? Estamos ainda no livro de Êxodo, no livro de Levítico, iremos aprofundar um pouco mais sobre isso. No livro de Levítico, vamos ver um pouco mais sobre o que é pecado, para nos dar uma noção do que requer o perdão pelo pecado. Se existe o pecado, o que requer um perdão pelo pecado? Como Deus perdoa um pecado? Deus apaga o pecado? O ser humano, devido às suas inclinações para o mal, para o pecado, ele precisava de uma solução. E para isso Deus institui os sacrifícios. A palavra em hebraico, korban, né, que é traduzido como oferta, sacrifício, vem da raiz karov, que significa aproximar-se. Quando alguém cometia um pecado, ela apresentava o sacrifício para obter perdão e se aproximar a Deus. Então ela ia, né, e confessava toda a culpa para o sacerdote, aspergia o sangue, né, no altar, e assim era feita uma cobertura do pecado. Deus encobria o pecado pelo sangue inocente daquele animal que foi sacrificado. E o sacerdote dizia: o sangue do animal inocente foi derramado no lugar do seu sangue. Agora você pode se reaproximar de Deus. Deus, então, naquela época, já estava ensinando o que deveria ser feito para obter perdão pelos pecados. Com isso, eles aprenderam que sem sangue não há remissão de pecados. O sangue derramado implicava resgate. Tudo isso, meus queridos, eram sombras do que haveria de vir. Tudo isso apontava já para Cristo. Se não existisse tudo isso em Levítico, ninguém entenderia o porquê Cristo morria na cruz, o que simbolismo teria esse, para que isso? Então, tudo isso aqui já demonstrava o que seria necessário acontecer. Mas faltava algo nesse sistema sacrificial. Faltava algo que mudaria na natureza e no comportamento do homem, pois através dos nossos sacrifícios a culpabilidade era perdoada, mas não havia transformação no comportamento do homem. Então o sistema sacrificial não era eficiente, pois não mudava o homem. E apenas através do sacrifício de um homem poderia trazer perdão de pecado e transformação nesse comportamento. E através de qual sacrifício que traria isso? Sacrifício de Cristo. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. E ele trouxe, meus queridos, eterna redenção. Vou pular um pouquinho aqui no estudo.
Assim como o sangue do Cordeiro trouxe salvação no Egito, meus irmãos, também a morte expiatória do Messias pode trazer salvação a todo aquele que crê. É importante que haja arrependimento e que cada um seja batizado para perdão dos pecados. E o batismo, ele, né, é uma forma de reconhecer que Cristo veio ao mundo e se entregou, né, na cruz por nós. Bem, hoje o estudo ficou com alguns pontos bem talvez difíceis de entender para aqueles que de repente nunca ouviram sobre a Páscoa bíblica. Então é importante que você entenda. Eu não falei aqui contra a Santa Ceia, certo? A Santa Ceia é uma tradição da igreja muito boa. Não existe na Bíblia uma data fixa para a Santa Ceia, por isso que cada igreja decide quando celebrá-la. Fazíamos em memória de Cristo, isso é muito bom, esse momento, essa comunhão, fazendo em memória de Cristo. Mas, meus irmãos, é importante que tenhamos em mente que o que o Senhor ensinou, fazei isto em memória de mim, esse isto, ele se refere à Páscoa. Na Páscoa, ele pegou o pão, ele partiu, ele disse que aquele pão da Páscoa, que era partido, é o corpo dele, e ele pegou aquele cálice que era celebrado na Páscoa, que é o cálice da redenção, e ele disse que aquele cálice, este cálice, é a nova aliança em meu sangue, derramado em favor de vós. Então entenda o quão importante é fazer conforme Cristo fez, conforme Deus instituiu, pois devemos obedecer a Deus ao invés de homens. Disseram isso pessoas maiores do que eu. Amém? Caso você tenha tido alguma dúvida nesse estudo, eu peço que você escreva nos comentários. Havendo necessidade, faremos um novo vídeo explicando e respondendo todas as dúvidas.